Amém. Hoje eu queria falar com vocês sobre Pedro, a mensagem de Pedro, né? Pedro, ele é a prova viva de que Deus não desiste da gente, que Deus, ele, mesmo com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, o Senhor não vê as nossas falhas, mas o Senhor enxerga em nós o potencial do propósito. E nós sabemos que Pedro, ao longo da história dele, ele passou por momentos de transformação no seu caráter, e o que nós mais conhecemos da personalidade de Pedro é aquele personagem colérico, explosivo, que quando Jesus foi preso, ele, no calor da emoção, ele lançou a mão na espada e cortou a orelha do soldado. Então, muitas vezes, nós dizemos que nós temos até sim um pouquinho de Pedro, que a gente é explosivo que nem Pedro. Mas Pedro tinha um coração sincero e humilde. Muitos de nós podemos até parecer com Pedro, no fato de ter essas explosões. Muitos de nós nos parecemos com Pedro, porque Pedro ele não tinha um grande doutorado, uma grande formação religiosa. Pedro era um homem simples. A maioria de nós somos pessoas simples também, e nessa simplicidade o Senhor usa os seus servos como instrumentos nas suas mãos. Então, quem era Pedro? Era um homem simples, ele era um pescador da Galileia, e ele foi chamado por Jesus para fazer algo ainda maior. De pescador, ele foi chamado por Jesus para ser um pescador de homens. Ele era um homem impulsivo, mas com um coração sincero, e Pedro teve uma experiência que pode refletir também um caráter de impulsividade no momento em que ele anda sobre as águas, né? A gente conhece essa passagem, essa palavra, que eles estavam no navio, no barco, e chovia, as ondas se levantavam, o barquinho ameaçava virar, e eles viram Jesus andando pelo mar e tiveram medo. Todo mundo teria, eu teria também. Acharam ali que era um fantasma, e Pedro, ele falou: se tu és quem diz quem és, chama-me que eu vou andar pelas águas. E Pedro tem essa experiência, ele vai ao encontro de Jesus no meio do mar, e nós sabemos muito bem como que essa história termina, né? Que ele tem um momento que ele fica com medo, que ele olha para o mar, para as ondas, e Pedro começa a afundar. Então, Pedro vai sendo moldado, assim como nós também temos o nosso caráter transformado e vamos moldando, Jesus vai moldando esse caráter à medida que nós vamos caminhando com ele e vamos tendo contato, vamos tendo comunhão com o Senhor. Então, aqui na palavra, em Mateus 16, versículo 18, Jesus faz o chamado, né, a Pedro. Jesus não olhou para a aparência, mas para o propósito, e ele foi chamado não pelo que ele era, porque ele não era ali um professor, ele não era culto, ele não era formado, era pelo o que ele se tornaria. A palavra diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém? E aí, à medida que nós vamos avançando no Evangelho, nós vemos um momento na vida de Pedro que ele é usado pelo Espírito Santo, e ele faz uma declaração maravilhosa quando ele diz
que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz a Pedro que não foi ele quem falou aquilo, mas foi o Espírito Santo que revelou. E o engraçado é que ali ele foi usado pelo Espírito Santo. Mais para frente, Pedro faz uma outra declaração, e que Jesus já diz assim para ele. Ele fala, afasta-te, né? Chama Pedro de Satanás, não é? Foi um momento para você ver. A gente pode ser usado pelo Espírito Santo, mas também, se a gente não vigiar, a gente é usado pelo outro também. E Pedro, ele faz essa declaração de fé, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e quando vai chegando, Jesus vai anunciando o seu fim, que o fim está próximo, que ele vai ser traído, e os discípulos começam a se perguntar, sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Pedro, ele faz uma declaração dizendo que, se for preciso, ele morre por Jesus. Ele dá a vida dele, que de jeito nenhum que isso vai acontecer com o mestre, que ele vai permitir. Mas aí Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não vou. Pedro diz que não vai. E quantas vezes nós também falhamos, nós também negamos Jesus com as nossas atitudes. A gente gosta de falar muito de Judas. Como é que Judas, vivendo com o mestre, vendo os milagres do mestre, foi capaz de fazer o que fez? Mas a gente também troca Jesus por coisas muito mais simples do que Judas trocou naquele tempo. Eu vi um pregador falando que a diferença entre Judas e Pedro foi que Judas, ele desesperou. Foi a falta de tempo. Judas cometeu aquilo que nós sabemos que ele cometeu. O pecado de Judas não era um pecado, acredito eu, que não fosse suficiente para a graça de Jesus, para o perdão de Jesus. Pedro também negou. Mas Pedro, a gente vê mais à frente que a palavra que diz que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então foram 3 oportunidades que Pedro foi ali questionado se ele era um daqueles que seguiam, se ele era discípulo. Ele, por 3 vezes, ele negou. Ele deixou que o medo dominasse. Então, nós sabemos que após a morte de Jesus, vem o sentimento de fracasso. É quando Pedro, ele vê aquele cenário. Uma outra parte interessante também, que a palavra diz que quando Pedro negou pela 3ª vez e o galo cantou, Jesus olhou para ele. Imagina só. E Pedro chorou amargamente, porque ele negou o mestre. Quando Jesus morre, vem aquele sentimento de fracasso, aquele sentimento de que agora está tudo perdido, está tudo acabado. Jesus morreu, acabou tudo. Eu neguei, eu não sou digno de ser apóstolo, eu não sou digno mais do meu propósito, do chamado que o mestre me deu. E é quando Pedro abandona, ele volta a ser pescador. E aí a palavra diz que Pedro vai pescar. E vai mais 2 discípulos com ele. E aí Pedro está pescando e não pesca nada, né, Gil? Ele não pesca nada. E depois, quando ele volta, Jesus está na praia.
está esperando Pedro com peixe, a fogueirinha lá acesa, com pão, e os discípulos, os outros 2 discípulos, eu estava lendo no livro de João, eu acho muito interessante a forma como João escreve, que ele diz assim, Pedro e aquele discípulo a qual Jesus amava, que era ele mesmo, que ele fala dele mesmo, e eles sabem que é o mestre. A palavra diz que Pedro, quando viu Jesus, ele se enrolou na capa, caiu no mar. Então Pedro estava mesmo desacreditado ali do propósito. E a palavra diz que Jesus começa ali a conversar com Pedro. Está lá aquele peixinho, aquele olhar de amor que não apontou o dedo para ele e perguntou, Pedro, tu me amas? E Pedro diz que ama, né? O Senhor sabe que eu amo. Depois ele pergunta, Jesus perguntou a Pedro por 3 vezes. E que eu achei interessante, porque foram 3 vezes as que Pedro negou. Foram 3 vezes as vezes que Jesus perguntou desse amor. Jesus aparece à beira do mar e faz 3 perguntas. Cada resposta de amor apagava uma negação. Jesus não apenas perdoa Pedro ali naquele momento, como ele reintegra Pedro e dá uma nova missão. Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Amém? Jesus às vezes não nos pergunta sobre as nossas falhas, mas ele quer saber se você ainda ama. Então Pedro, ele é restaurado no seu propósito e ele compreende que a força não vem dele. Esse ministério não dependia dele, dependia somente da graça de Jesus. Aí a palavra diz assim, ele se levanta no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, e de pé com os 11, levantou a voz, que é em Atos capítulo 14, que eu quero ler com vocês, que é a grande mensagem de Pedro. Capítulo 2, nem falei, né? É Atos capítulo 2, versículo 14. Então, Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em alta voz começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. Isto é o que vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue, fogo, nuvens e de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Pedro continuou:
Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era o homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês. Como vocês sabem muito bem, Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor contigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria, e eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me enche de alegria. E Pedro disse mais isto: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e no seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi levado para se sentar ao lado direito de Deus e o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão o Espírito Santo, pois essa é a promessa para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio desta gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 almas se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes e seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo no amor cristão e partilhando o pão junto e fazendo orações. Amém? A mensagem de Pedro não era uma mensagem: venha para Cristo, que a sua vida vai ser transformada. Venha para Cristo, que agora vai dar tudo certo, que você vai ser a sua melhor versão, você vai alcançar o seu potencial. Não, era uma mensagem pura e simples e que apontava somente para Cristo. Era: Jesus é o Filho de Deus, vocês crucificaram ele.
e Deus o ressuscitou. Saiam do meio dessa gente má, e arrependam-se dos seus pecados. Amém? E naquele dia, quase 3.000 almas se juntaram ao evangelho, aos cristãos. Ele negou 3 vezes. Jesus perguntou se amava 3 vezes e quase 3.000 vidas foram salvas naquela ministração no dia de Pentecostes. Então, Pedro, ele pode ser um de nós no sentido de que é bom que você tenha um estudo, lógico, é bom, mas Deus, ele usa quem ele quiser. Deus pode usar uma criança, Deus usou até uma jumenta, não é, para falar. Ainda mais você, que é um pouquinho mais inteligente. Amém? Deus usa quem ele quiser. E isso é para que seja reconhecido é que a glória é dele. Quem faz é ele. Quem é digno do louvor é ele. E Pedro foi usado por Deus, foi usado pelo Espírito Santo para fazer uma declaração poderosa. Depois Pedro diz que nunca largaria o mestre. E ele negou Jesus. Ele abandonou o chamado do mestre. Ele pensou que ele não era mais digno ali do propósito dele, que tinha tudo acabado. Mas Jesus, com a sua graça, com a sua misericórdia, reintegrou Pedro. E ali quando ele dizia, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para Pedro, mesmo que você tenha me negado, eu te perdoo. Além de te perdoar, eu confio a você as minhas ovelhas. Eu acredito em você. Amém? Aleluia. Jesus é maravilhoso. Muitas vezes, aquele está lá fora para te julgar, para te apontar o dedo, e o Senhor olha com seu olhar de misericórdia. Então, conclusão, o que nós aprendemos com Pedro? Que o fracasso não é o fim, que Deus ele usa quem ele quiser usar, ele transforma, e que hoje você possa se levantar como Pedro também, não só na parte de ser impulsivo. Ai, meu Deus, eu tenho um espírito de Pedro, não tenho paciência. Mas na parte de ser cheio do Espírito Santo, amém? De se levantar, de responder o seu propósito. Porque todos nós temos esse chamado para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus.